Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso Quem Manda é Você. Vamos tentar colocar em dia ainda. O PH ainda está correndo atrás para tentar colocar em dia as questões que os alunos mandam. Vamos dar uma olhadinha, questão de número 15 aqui do Quem Manda é Você. Uma questão bem interessante, mesmo sendo uma questão de simulado, tá aí para vocês. É uma questão de simulado lá do Gran Curso Online. Fica aqui também o meu beijo no papai e na mãe, especial a todos os meus alunos aqui do Gran Curso, que sempre me pedem questões e a gente está comentando aqui. Mesmo sendo uma questão envolvendo simulado, mas é uma questão bem interessante, porque várias bancas cobram esse estilo de questão para a gente, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha. Isso foi baseado, né, um simulado para o IBGE da FGV, mas bancas como a FCC, a própria FGV, a VUNESP cobram esse tipo de situação que a gente vai ver agora, tá aí. Considere a afirmação a seguir verdadeira, um todo, proposição categórica com o todo. Todo agente censitário municipal é secundarista. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Pessoal, olha a análise que a gente precisa ter aqui. Veja, alguns itens trazem a ideia de negação do todo. Não é o caso. A questão em nenhum momento fala, ele diz que essa declaração é falsa, essa afirmação é falsa, ou que não é verdade, ou então até mesmo pedindo a negação dessa proposição. Não, ele diz apenas que ela é verdadeira e precisa de uma conclusão, perdão, é correto afirmar, é correto concluir alguma coisa, tá certo? E aqui, mesmo sendo o único item que é a resposta dessa questão, mas é interessante que a gente analise para a gente uma relação entre o todo e a condicional, que é esse o caso, o caminho que a gente vai ter para a resposta dessa questão. Só tem um caso, é o nosso gabarito letra C. Até eu já vou deixar marcadinho direitinho, mas a gente vai chegar no passo a passo para chegar aí. Por quê? Primeiro, o item C e o item D envolve o que eu acabei de colocar, a situação de negação. Tá? O que poderia ser o item A, porque na equivalência do todo, na equivalência, você pode escrever o nenhum não. Então ele poderia dizer nenhum ACM não é secundário. Aí estaria certo, tá? Não é esse o caso. Mas pensando agora, voltando para a ideia da minha condicional, perdão, do todo com a condicional, olha como é que você tem que pensar, ó. Todo ACM é secundarista. Esse todo pode ser transformado em um se então. Se alguém, pode inclusive colocar o nome de uma pessoa aqui, tá? Pode inclusive colocar o nome de uma pessoa, Carlos, Maria, enfim, é ACM, então essa pessoa é secundarista. Secundarista. Esse é o passo natural, tá certo? Normalmente a banca não vai te pedir esta alternativa, no caso da condicional. Ela vai pedir para você encontrar uma proposição equivalente a ela. No caso, vamos aplicar o nosso inverte e nega, que é um outro caso de termos o se, então. Para a nossa questão, o caso que traz a ideia de condicional, tá? Esse caso, se, logo, caso, logo, se, então, tá certo? Essa é a ideia que a gente precisa ter. Então, se segunda parte é secundarista, traz para a primeira negando, não é secundarista. Pega a primeira parte, é ACM, leva para a segunda negando, não é ACM. Para o nosso texto, ele utiliza o indivíduo. Se o indivíduo não é secundarista, então ele não é ACM. Gabarito da nossa questão, letra C, tá bom? Então, essa é a ideia que você precisa ter quando se envolve uma questão envolvendo o todo e você transforma nela numa condicional. Só um detalhe, um último detalhe para a gente encerrar a nossa questão. Isso aqui é de mão dupla, tá certo? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, se PH é cearense, então PH é brasileiro, ele pode ser escrito também na forma de todo cearense,
é brasileiro, tá? Então são caminho de mão dupla. Você pode ter uma condicional transformar numa proposição categórica com o todo, você pode ter o todo transformar numa proposição condicional, beleza? Finalizamos mais um beijo no papai e na mamãe. Dá a tua curtida aí para dar uma valorizada no trabalho aqui no canal e no blog do Professor PH, tá certo? Segue a gente aí nas redes sociais que qualquer momento a gente tá de volta com novas questões. Beijo no papai e na mamãe.